Potências de i. Bem, vou fazer uma continuação do vídeo anterior, de onde paramos, nas potências de i. Bem, como tinha dito, estava com a tabelinha, né, do valor de i0, i1, i2 e i3. i0, i1, i2 e i3. E nesse vídeo eu vou estar provando aqui porque que cada um tem o seu valor, né? Partindo sempre do pressuposto que de i quadrado é igual a menos 1. Bom, i elevado a zero vai ser a mesma coisa que i elevado ao quadrado dividido por i elevado ao quadrado, que vai ser a mesma coisa que menos 1 dividido por menos 1, que vai dar o número 1, certo? Então por isso dá 1. Bom, i elevado a 1 não precisa nem provar, né? i elevado a 1 sabemos que é 1. Qualquer coisa elevada a 1 é a própria coisa. E i elevado ao cubo vai ser a mesma coisa de i ao quadrado vezes i. I ao quadrado a gente já sabe o que é quem? Menos 1. Então vai dar o quê? Menos 1 vezes i. Menos i. Ótimo. Bem, então aqui eu vou passar algum exercício para exemplificar isso. Que vai ser, por exemplo, a gente tem o i e a gente vai elevar ele a um número, por exemplo, 576. É um número bem grande, mas então vamos lá. i elevado a 576. O que acontece? A gente vai colocar o 576 aqui, vai dividir ele por 4. Por quê? Porque você repete 4 vezes. Aí vai dar 1, sobra 1, 17. A gente vai descer o 7, 4, 1, abaixo 6 e colocamos o 4, certo? 144. O que vai acontecer aqui? O resto vai dar 0. A gente sempre vai analisar o resto. Como o resto deu 0, vai ser a mesma coisa do i elevado a 0, que vai ser logo 1. Então, i elevado a 576 é igual a 1. Vou pegar outro número então. I elevado a 109. Bem, vamos pegar o 109, vamos dividir ele por 4, certo? Então vai dar aqui 2, 29, 7, 28, sobrou 1. Opa, sobrou 1. O que vai acontecer? O valor de 109, i elevado a 109, vai ter que ser exatamente igual a i elevado a 1, que vai ser a mesma coisa que i. Ótimo. Bem importante essa parte. Bom, prosseguimos. Outra coisa importante saber. Conjugado de Z. Por que conjugado de Z? Bem, no outro vídeo eu falei que a divisão eu iria tratar mais adiante. E por quê? Por causa que é importante saber o conjugado. O que é o conjugado? É nada mais que, por exemplo, todo número complexo a gente pode escrever ele como Z é igual a mais BI. Então, o seu conjugado, perceba, tem um tracinho em cima do Z. O que vai acontecer? Esse sinal de mais, ele vai trocar por um sinal de menos. E analogamente, se for o contrário, se aqui tivesse um sinal de menos, ele iria virar um sinal de mais. Só isso? Só isso. Mas para que isso aqui vai servir? Bom, vai servir na hora da divisão. Por exemplo, temos um número aqui, y sobre z. O que acontece? A gente quer dividir um número qualquer, pode ser real, imaginário, qualquer número, por um número complexo, z. Então, o que a gente pode fazer? A gente vai multiplicar em cima e embaixo por o conjugado de z. Por que a gente vai fazer isso? Bom, nesse exemplo vai ficar mais claro. A gente tem aqui 4 mais 2i vezes 4 mais 2i dividido por 7 mais i. O que acontece? A gente tem i no denominador. Tem uma propriedade de produtos notáveis que é quando tem, por exemplo, a mais b vezes a menos b, o que acontece? Vai ficar a ao quadrado menos b ao quadrado. Importante saber dessa propriedade, porque a gente vai aplicar ela aqui agora. O que vai acontecer? A gente vai multiplicar por sinal oposto aqui. Então vai ficar o quê? A gente vai multiplicar por 7 menos i em cima e embaixo. Certo? Então vai acontecer isso aqui, ó. O de cima multiplica e o de baixo vai ficar 7 ao quadrado menos i ao quadrado, como descrito aqui. Bom, você efetua aqui do jeito que eu ensinei na última aula, certo? Que eu já preparei antes. Efetua a conta e vai dar um número aqui, ó, até que bonito. 3 mais i sobre 5. Bom, então a gente transformou esse cara aqui nesse cara aqui, 3 mais i sobre 5, dividindo. A intenção é sempre tirar o i do denominador.
É bem importante, sempre tentar tirar o i do denominador. Por isso, existe o conjugado, para a gente multiplicar ele e obter e tirar o i do denominador. Bom, aqui eu vou estar falando um pouco sobre o plano cartesiano, certo? Você também pode encontrar escrito como Argand-Gauss em alguns exercícios, acho que é assim que se pronuncia. Bem, e como que é o plano cartesiano? O que acontece? No plano cartesiano convencional, a gente tem o quê? A gente tem um eixo y e a gente tem um eixo x. Nesse caso aqui, vai ser praticamente a mesma coisa, porém, com uma pequena diferença. O eixo y vai ser o eixo dos imaginários e o eixo x vai ser o eixo dos reais, certo? Então, como que a gente vai representar um número aqui? Eu trouxe alguns exemplos, certo? Por exemplo, um número complexo que tem a parte real e a parte imaginária dele. A parte real vai ser o 7 e a parte imaginária vai ser o 8y. Como essa é o eixo dos imaginários, a gente vai pôr só o número que está na frente do i como uma parte do eixo imaginário. A gente vai colocar só esse número que está na frente, 8. E o 7, como ele é uma parte real, ele vai para o número dos reais. A gente vai colocar o 7 aqui, ó, exatamente 7 aqui. Interessante. E agora, o que acontece? Outro exemplo. Se o número for negativo, por exemplo. Aqui, como a gente tem o caso aqui. Bem, o 6, a gente escreve 6 normalmente, assim como escrevemos o 7. E como aqui está na parte imaginária, menos 5, a gente desce aqui, ó, menos 5. Teria como eu representar o número, por exemplo, um número menos 4. Sem a parte i? Teria. O número menos 4 estaria mais ou menos aqui. E teria como eu representar um número 3i? Só 3i? Sim, 3i estaria mais ou menos aqui, ó, 3i. Bom, o que acontece? Uma coisa interessante desse plano cartesiano que foi feito é o módulo. Como assim o módulo? Bem, como sabemos, o módulo, em outras partes da matemática, como que ele é? Ele é a parte positiva de alguma coisa. Por exemplo, se eu tenho aqui 7, o módulo de 7 vai continuar sendo 7, óbvio. Mas agora se eu tenho um módulo de menos 7, esse número aqui vai ser 7 também. Ele sempre vai deixar um número positivo, independente do que acontece. E como que a gente vai representar um número imaginário positivo? Bem, aqui podemos representar ele de uma forma positiva, utilizando a distância do ponto 0, 0 até esse ponto que se forma aqui, ó. Tá vendo? Esse ponto é formado pelo quê? Pelo encontro do 8 com o 7. Entendeu? Essa distância aqui, ó, vai ter que ser uma distância positiva. Porque ela vai ter que ser uma distância positiva, porque não tem como ter uma distância negativa. Independente se eu vá para qualquer eixo, ó, todo eixo ele vai ter que ser o quê? Positivo. Toda essa distância vai ter que ser positiva. Por isso que ele é o módulo desse assunto. Então o módulo ele vai ter que ser esse cara aqui, ó. O módulo desse número aqui de baixo vai ter que ser esse cara aqui. Ah, tá, mas como que calcula o módulo desse número? Bom, o que a gente vai fazer? Vamos dar um exemplo aqui. 4, vai ser o próximo exemplo. A gente vai ter o quê? O 4 mais 3i, por exemplo. O que a gente vai fazer? A gente vai pegar esse cara aqui, vai elevar ele ao quadrado, vai elevar esse termo aqui, ó, ao quadrado. E vai elevar esse termo aqui, ó, esse termo aqui ao quadrado. Vai ficar o quê? 16 mais 9, certo? E essa diferença de quadrado vai ter que ser igual a quem? Vai ter que ser igual ao módulo. Vai ter que ser igual ao módulo ao quadrado. Então, o módulo ao quadrado vai ter que ser igual a 16 mais 9. Então, 25 é igual ao módulo ao quadrado. Então, o módulo vai ter que ser igual a 5, certo? Então, se eu tivesse, por exemplo, um plano assim, com o número 4 aqui, no eixo dos reais, como eu representei aqui, e um 3i aqui. 3i. 3i não, só o 3, né? Esse aqui já é o eixo dos imaginários. Bem, a gente vai traçar o pontilhado aqui até aqui. E esse vai ser o ponto de encontro deles. Então, se eu pegar uma reta, traçar do centro até esse ponto aqui, ó, essa reta vai ter que ter o valor 5. Bem, até aí tudo bem. Prosseguindo. Forma trigonométrica. A forma trigonométrica de um número imaginário, ela vai ser basicamente isso. Olha, perceba. Aqui a gente está tratando praticamente do exemplo anterior que eu coloquei. A gente tem aqui o ponto 4, certo? Que vai estar no ponto 4, 0. Essa distância é 4, essa distância é 3, 0, 3. A gente descobriu o valor do módulo, certo? Só que aqui, o que acontece? A gente vai poder formar um triângulo retângulo aqui. E
a gente vai ter dado esse ângulo θ, por exemplo, ou não, ou a gente pode simplesmente tratar ele como teto, como eu vou ensinar. Bem, o que acontece aqui? A gente calculou o módulo, do mesmo jeito que calculou anteriormente, a gente calculou o módulo, e descobrimos que o módulo é 5. Ah, mas por que eu preciso saber que esse módulo é 5? Qual que é a importância do módulo nos números complexos? É para trabalhar basicamente na sua forma trigonométrica. Bem, o que acontece? Eu quero descobrir apenas o valor da parte imaginária do número. A parte imaginária, ela vai ser essa parte aqui, ó. Esse valor aqui, ó. Vai ser 3. Essa é a parte imaginária do número. Como que eu vou descobrir ele? Bem, se eu pegar esse ângulo θ aqui e aplicar o seno nele. Apliquei o seno de θ. Ele vai ter que ser igual a quem? A cateto oposto, que vai ser esse 3, certo? Dividido pela hipotenusa. Cateto oposto sobre hipotenusa. Ou seja, 3/5. Só que não, eu quero só a parte imaginária dele. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ter que multiplicar. Eu vou multiplicá-lo por 5. Por que por 5? Porque é o módulo dele. Se eu multiplicar ele por 5, eu vou ter a parte imaginária dele. E a mesma coisa acontece com a parte real. A parte real vai ser quem? Vai ser o cosseno de θ, que vai ser igual a 4/5. 4/5 eu vou multiplicar por 5, que vai ser a hipotenusa, e eu vou ter a parte real do número. Então, como que eu vou escrever isso de uma forma, digamos, algébrica? Eu vou escrever o quê? Que a mesma coisa de eu escrever 4 mais 3i é eu escrever esse 5 aqui na frente, olha, e o cosseno de θ mais i seno de θ, certo? Quando esse cara fazer a distributiva aqui, vamos ter o mesmo resultado desse cara aqui, ó. E basicamente esse foi o vídeo sobre essa parte 2 de números complexos.